Olá a todos! Este trabalho é sobre corpos puros de grau 4 e aplicações em reticulados. Meu nome é Lenara, trabalho com o professor Dr. Antônio Aparecido de Andrade, na Unesp em São José do Rio Preto. Introdução histórica. Na teoria algébrica dos números, até então não tinham aplicações diretas. Foi somente em 1948, com a publicação do artigo do Shannon, que surgiu a teoria da informação. O artigo permitiu a junção da matemática com a engenharia elétrica e criou-se a teoria de códigos corretores de erro. Um problema atual que nós estudamos é o empacotamento esférico. O empacotamento esférico consiste em dispor esferas em um espaço n-dimensional euclidiano, de modo que entre elas tenha o menor espaço possível, ou seja, que elas tenham uma alta densidade. Uma ilustração para este problema é quando nós dispomos, então, as laranjas uma do ladinho da outra. O nosso objetivo é trabalhar com os corpos puros, de grau 4, cujo polinômio minimal do elemento primitivo é x² menos d, onde d é um inteiro livre de quadrados. Nós vamos encontrar o anel de inteiros algébricos, calcular o discriminante e construir os reticulados via corpos de números. Os corpos puros são essenciais, então nós vamos defini-los aqui. Seja K um corpo de números, o θ raiz enésima de d, onde n é maior do que 2, d é um inteiro, diferente de 1 e livre de quadrados. O corpo K ele é chamado de corpo puro de grau n. Essas 4 proposições são muito importantes para o nosso trabalho e elas surgiram como inspiração de 3 trabalhos das professoras Joselma, Vânia e Andréia, que fizeram essas proposições para os casos do grau 3, 4 e 5. Então, como nossa autoria, essas proposições surgiram então como a generalização desses graus. A primeira proposição diz o seguinte: o θ OK inter z é igual a dz. Essa proposição, a ideia da demonstração é usar a inclusão de conjuntos. A proposição 3.2, ela diz o seguinte: se x pertence a OK, então o traço de x pertence a dz. Primeiro, o traço de um elemento inteiro algébrico, ele é inteiro, então nós já teríamos que ele pertence a z. Por outro lado, só falta nos provar que esse traço pertence a θ OK, porque assim a gente usa a proposição 3.1 e mostra que o traço de x pertence a dz. A proposição 3.3 é sobre o traço das potências de θ, e nós conseguimos mostrar caso por caso e chegamos nesse resultado. A proposição 3.4, ela também é importante para nós encontrarmos o anel de inteiros algébricos, e ela diz o seguinte: se eu tenho um alfa que pertence a OK, então se o alfa é um inteiro algébrico, n AI pertence aos inteiros. Polinômio característico. O polinômio característico, conforme vão passando os graus, ele vai se tornando cada vez mais difícil, porque é mais difícil de encontrar os seus coeficientes. É por isso que nós usamos um auxílio computacional muito grande. Faz parte dos nossos objetivos calcular o anel de inteiros algébricos. Este resultado ele estava feito, porém ele tinha apenas 2 casos, e nós então fizemos o terceiro caso com uma outra congruência. Então, o OK ele é dado como a base potente, se o D é diferente de 1 e 5 módulo 8, esta outra base, se D é congruente a 5 módulo 8, e esta outra, se D é congruente a 1 módulo 8. Aqui nós trouxemos só a ideia da demonstração, que é usar essencialmente a proposição 2.2, que diz que se alfa é um inteiro algébrico, se e somente se os coeficientes do seu polinômio característico são inteiros. Então, pela proposição 4.1 e pela proposição 2.2, nós encontramos os valores possíveis de soluções para essas bases. E também, analisando esses valores possíveis, a gente encontra as bases e quais seriam as congruências módulo D que tornam alfa um inteiro algébrico. O discriminante segue direto da definição e nós usamos também o teorema anterior. Vamos falar um pouquinho sobre os reticulados no RN. Os reticulados nada mais são que o conjunto definido pelos elementos formados pelas somas AI VI, onde AI é um inteiro,
e esse VI faz parte de vetores linearmente independentes. Em outras palavras também, um reticulado é um Z-módulo livre de posto finito contido no Rn. Nós já falamos um pouquinho sobre o empacotamento esférico. Então, na verdade, nós precisamos dessas esferas e elas necessitam ter um raio máximo. Nós definimos, então, esse conjunto que depende desse número real K fixado positivo e é a intersecção do conjunto de x que pertence ao Rn, tal que a norma de x é menor ou igual que K, interseccionado com o conjunto dos reticulados. Nós chamamos a atenção que esse primeiro conjunto ele é fechado e limitado, os reticulados são discretos, então é possível definir um número mínimo. Algumas definições. Então, esse número é chamado de norma mínima. O maior raio para o qual é possível distribuir essas esferas é chamado de raio de empacotamento, definido como ρ dessa forma. A densidade de empacotamento é o volume da esfera dividido pelo volume da região fundamental, que é o volume da bola de centro zero e raio ρ sobre o volume do reticulado. É possível mostrar que esse primeiro volume, né, o volume da bola de centro zero e raio ρ, é calculado como o volume da bola de centro zero e raio 1, ρn. Isso a gente calcula através das dimensões, né? E através das integrais. E esse volume da bola de centro zero e raio 1 é conhecido para cada uma dessas dimensões. Na verdade, o nosso problema se traduz em encontrar a densidade de centro, que é definida dessa forma, como ρn sobre o volume do reticulado. Neste caso, quando ela é a maior possível, chamamos ela de densidade de centro ótimo. As densidades de centro ótimas de alguns casos já são conhecidas, e em particular para a dimensão 4, ela é 1/8. Reticulados algébricos. Então, para falar um pouquinho de reticulados, nós vamos ver os monomorfismos. Se o monomorfismo de K ele está contido nos reais, ele é chamado de real. Se ele não está, ele é chamado de imaginário. Então, consideremos o R1 o número que representa a quantidade de monomorfismos reais. Por outro lado, os monomorfismos imaginários acontecem aos pares, e por isso nós definimos esse R2 como R1 mais 2R2 igual a N. Nós reordenamos os monomorfismos de forma que os reais apareçam primeiro e depois os imaginários. Então, conseguimos definir esse homomorfismo, que é chamado de homomorfismo de Minkowski ou homomorfismo canônico. Bom, para os corpos de números. Seja K um corpo de números de grau N. Se M está contido em K, ele é um Z-módulo livre de posto N com uma base, então o sigma K de M ele é um reticulado. Nós definimos o volume e também esse sigma K de M é chamado de reticulado algébrico. Um outro fato que é importante, o OK ele é um Z-módulo livre de posto finito. Então, o sigma K de OK é o reticulado algébrico, nós conseguimos calcular o seu volume e a densidade. Então, para construir um reticulado algébrico, é necessário conhecer o anel de inteiros algébricos, o discriminante, calcular a norma mínima, através da norma mínima, nós calculamos o raio de empacotamento e, enfim, calculamos a densidade de centro e esperamos que ela seja ótima. Vamos para as aplicações no nosso contexto, que são os corpos puros de grau 4. Chama atenção aqui que D precisa ser um inteiro positivo. Nos anéis de inteiros algébricos, não. Ele podia ser um inteiro qualquer. Nesse caso, não. E vou dar um exemplo simples. Por exemplo, se D for igual a menos 2. Então, a raiz quarta de menos 2, a gente não consegue definir como algo que pertence aos complexos. Então, precisaria, na verdade, definir outras estruturas. Então, para não ter esse problema, para não sair do nosso contexto, nós tomamos ele, então, positivo. E conseguimos calcular a densidade de centro. Então, as densidades, elas serão de acordo com os discriminantes, né? Não foi possível, para este caso, encontrar densidades de centro ótimas. Coloquei aqui
alguns exemplos para nós observarmos, né, ilustrarmos tudo que nós estudamos. Então, por exemplo, seja K um Q raiz quarta de 2, o D é 2, ele é diferente de 1 e 5 módulo 8, então ele segue a base do teorema, né, a base integral, segue também o discriminante, segue também a nossa densidade de centro, e calculando ela aqui, ela chega a esse valor que não é a ótima. Novamente, aqui para o caso onde D é 5, o 5 é congruente a 5 módulo 8, então, de todas as coisas que nós estudamos, calculamos, então, a densidade de centro ótimo. Como conclusão, neste trabalho, nós focamos nos corpos puros de grau 4 para encontrar o anel de inteiros algébricos de acordo com as características do polinômio minimal. Os corpos puros exigem uma alta complexidade, então o problema maior está sendo encontrar o polinômio característico, que conforme vai passando o grau, ele vai aumentando, e é indispensável o auxílio computacional. Então, neste trabalho também nós estudamos os reticulados via OK, e as perspectivas futuras são, então, a padronização dos graus, a generalização dos casos, e nós estudarmos reticulados sobre os E-módulos livres, né, contidos no corpo K, e não somente em OK, que o OK para nós não foi um bom caminho. Então, agora é estudar quais são os E-módulos livres que poderiam trazer para nós a densidade de centro ótimo. Então, essa é a nossa bibliografia. Agradeço à comissão organizadora do Cinemac 2022, também aos parceiros, professor Dr. Antônio Aparecido de Andrade e a minha colega de pesquisa, Lívia Sistitos Esteves, e também agradeço a você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada e até uma próxima.